A paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Todos os dias eu tenho feito um vídeo falando da palavra de Deus. Você é bem-vindo. Hoje, dia 1º de agosto de 2026, e aqui estou falando novamente a palavra de Deus. Você pode compartilhar, você pode se inscrever neste canal, você é bem-vindo. Não se esqueça de ali apertar no sininho que você já está ali se inscrito, e também não se esqueça de dar o joinha, dar o like ali, porque é muito importante. Você pode também comentar sobre a palavra de Deus, como você tem ouvido este vídeo. Que Deus abençoe. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui em São Lucas capítulo 4, que diz: não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que tudo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e a potestades, não estejais sólitos de como ou de que haveis de responder, nem de que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Então nós vemos a palavra de Deus aqui dizendo: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e não tem mais o que fazer. Então você não deve temer. O Senhor Jesus está falando: não tema aquele que mata o corpo, depois não tem mais nada o que fazer. Vocês têm visto quantas coisas que têm acontecido neste mundo, quantas pessoas que às vezes matam o outro, tira a vida do outro, descarrega toda a arma em cima do outro ali, e nós vemos, ele tira a vida daquela pessoa, mas não tem mais nada o que fazer, não pode fazer nada. Mas o Senhor Jesus, além dele tirar a vida, o Senhor Jesus também, ele pode até dar a vida, mas estas pessoas não. Por isso que ele diz: não temais aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer. Então nós sabemos que as pessoas matam, tiram a vida, mas não tem mais o que fazer, não pode fazer mais nada, tem que largar aquele corpo ali. Mas o Senhor Jesus agora está falando: mas eu vos mostrarei a quem você deve temer. Eu vou mostrar a quem você deve temer. A esse sim, a esse você deve temer. Então aquele que depois de matar, de tirar vida, então ele tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aquele que além de matar, ele tem o poder de lançar no inferno. Então a esse você deve temer, que é Deus. Ele tem o poder de lançar no inferno. Então esse você deve temer. Mas os homens que hoje estão matando, estão tirando a vida das pessoas, a este você não deve temer de modo algum, porque nós sabemos que
nós devemos temer ao Senhor, que Ele tem poder de tirar a vida e também tem poder de dar vida, conforme a palavra de Deus fala, Ele tira a vida e dá vida. Então só Ele que tem o poder para fazer isso, mas nesta terra nenhum homem pode fazer isso, mas Ele tem o poder. E não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros, então não se vende 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles estará esquecido diante de Deus. Então Deus não se esquece de ninguém. Aqui diz aqui, e nenhum dos passarinhos nem isso será esquecido diante de Deus. Quantas vezes nós temos visto, quantas coisas que têm acontecido, conforme nós vemos na reportagem. Às vezes tem mulheres, às vezes muitas pessoas que levam a criança para a escola e ali esquecem, em vez de levar para a escola, vai para o trabalho, e larga a criança ali, às vezes no sol ali. Então quantas vezes as crianças têm morrido ali dentro daquele veículo, por quê? Porque se esqueceram daquela criança ali dentro, a mãe esqueceu ali aquela criança. Por isso que diz a palavra de Deus que pode uma mãe esquecer do seu filho ou quem ama, mas o Senhor, Ele não se esquece de ninguém. Ele se lembra de todas as pessoas, diante dele está tudo na memória dele, não se esquece de ninguém. Mas aqui nós sabemos que nesta terra a nossa mente, então, às vezes é frágil, às vezes nós esquecemos de muitas coisas, às vezes nós falamos, amanhã, depois eu vou fazer isso, fazer aquilo, daqui a pouco passa, puxa vida, eu esqueci, eu tinha que fazer isso, eu ia fazer isso, fazer aquilo, e se esquece, porque a nossa mente é falho, mas o Senhor não é falho. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, conhece até os nossos pensamentos. Ele conhece o meu pensamento, conhece o seu, conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que você está pensando, o que você está maquinando no seu pensamento. O Senhor conhece, o Senhor sabe, porque Ele conhece tudo e Ele entende tudo. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contado, aqui ele está falando, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Então nós sabemos que todos os cabelos da nossa cabeça está contado. O Senhor sabe quanto cabelo eu tinha, agora eu estou careca. O Senhor sabe quantos fios de cabelo caiu e quanto tem agora, então o Senhor sabe tudo. Não temais, pois, mas valei vós do que muito passarinho. Então o Senhor disse aqui, vocês valem mais, muito mais do que muitos passarinhos. Não temas, não tenha medo não, que você vale muito mais do que muitos passarinhos. Então não temais, valeis vós muito mais do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então aquele que confessa ao Senhor Jesus, que é o único Salvador, que não tem outro, então diz aqui que ele também confessará diante dos anjos de Deus. Então você tem confessado que o Senhor Jesus é o único, aquele que tem o poder para perdoar pecado, é o único, aquele que tem o poder para te salvar. Você tem confessado ou você tem negado? Você tem confessado? Então aqui a pergunta está neste momento sendo feita, quando Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos de Deus. Então eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar, então aquele que negar, aquele que não confessar, que negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Então vai ser negado diante dos anjos de Deus aquele que não quer confessar, aquele que negar o nome de Jesus, conforme muitas pessoas têm negado o nome de Jesus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então aquele que pecar, falar uma palavra contra Jesus, diz aqui que ele vai perdoar, será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, então a esse
não será perdoado. Nós vemos o que é pecar contra o Espírito Santo. Nós vemos uma certa vez quando Jesus ali fazia obras maravilhosas e aqueles homens, aquelas pessoas diziam que Jesus fazia obra pelo Espírito ali de Beelzebu. Então nós vemos que eles estavam ali blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que as obras que o Senhor Jesus ali estava fazendo era obra de Beelzebu, mas o Senhor Jesus estava sendo ali fazendo a obra do Espírito Santo, ali curando, operando, fazendo maravilha, mas eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não blasfeme contra o Espírito Santo, porque diz aqui que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados, à potestade, ao que estejais sólido, e como o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Quando você for conduzido ali, você não sabe o que vai dizer ou o que vai responder. Não se preocupe, porque diz aqui, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então naquela hora o Espírito Santo te usará, o Espírito Santo falará ali o que você deve fazer, porque você será usado ali através do Espírito Santo. Ele te usará ali e você vai ter coragem para falar. Então não tema se às vezes você for ali dirigido entre magistrado, ali entre autoridade ali para falar ali, porque você está falando do nome de Jesus. Então não tema, mas vai ali, porque o Espírito Santo te encorajará, nem sei como falar, mas o Espírito Santo te dará coragem para você falar. Então o Espírito Santo é aquele que te dá força e você vai falar conforme ali o Espírito Santo te colocar nos seus lábios. Então não temas naquele momento, mas você vai ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. Ele vai te dar coragem para você. Então eu quero falar, mas não sei a palavra certa, mas você sabe a coragem a qual o Espírito Santo vai te dar naquele momento. Que Deus abençoe, que Deus te segure, que Deus te fortaleça e que Deus te ajude nesta tarde ou nesta manhã ou neste dia. Não sei a hora que você vai ver este vídeo, mas que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E não se esqueça ali então de dar o joinha ali, que é muito importante. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça também ali, pode ali também se inscrever no canal. É somente você apertar o sininho, você é bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou orar neste momento em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento foi pregado a tua palavra, falando, Pai, sobre a qual o Senhor Jesus disse para não temer aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer, mas deve temer ao Senhor, aquele que além de matar, Pai, pode fazer perecer, Pai, no inferno. Então, Pai, este que nós devemos temer. Por isso, Pai, eu te peço, ajuda aqueles que verem este vídeo, que o Senhor possa estender as tuas mãos e operar maravilha, transformando vidas, Pai, através do teu poder, através do poder do Espírito Santo, porque eu de mim mesmo nada tenho para fazer, mas o Espírito Santo é que faz tudo. Por isso, Pai, eu te peço, ó Pai, derrama das tuas bênçãos e salva a alma através, Pai, desta palavra, a qual nesta tarde estou transmitindo, que a alma possa se render aos teus pés, não para a glória minha, mas para a glória do teu santo e adorado nome. Abençoa também aqueles que se encontram enfermo, enferma, nos hospitais, na UPAs, aonde quer que se encontre alguém nas suas casas, enfermo, necessitando da tua ajuda. Ó Pai, eu te peço em nome de
Jesus, que o Senhor venha alcançar e libertar todas estas pessoas em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra que tudo o que pedir ao Pai em nome de Jesus, crendo, receberia. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendido para a glória do teu santo e adorado nome, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe, que Deus fale melhor em cada coração neste dia, ou nesta hora, ou o momento que você estiver vendo este vídeo. Até amanhã, se Deus disser que sim.